Bons dias, aqui quem está falando é Socran e nesse vídeo a gente vai estar falando um pouquinho sobre expressões algébricas. Vamos lá, para começar a falar sobre expressões algébricas, a gente precisa falar de álgebra, né? O que é álgebra? Para quem não sabe ou não lembra. Álgebra basicamente é a gente está fazendo as quatro operações básicas: soma, subtração, multiplicação e divisão. Só que ao invés de fazer isso com números, a gente faz isso com letras ou símbolos. No caso aqui, que seriam as incógnitas que a gente estaria procurando em algum caso. Sei lá, seja X, Y, Z, A ou B, tanto faz. Basicamente é isso. Álgebra é aritmética, só que com símbolos ou incógnitas. E para a gente estar falando disso de uma maneira mais prática e mais simples, eu queria fazer com vocês o exemplo do perímetro. Imagina que a gente tem aí um quadrado de lado 2. Quem já viu as minhas aulas presenciais talvez já tenha visto esse exemplo, mas é útil. Enfim, imagina que esse quadrado aí tenha alguns vértices. Vértice, sei lá, A, B, C e D. Para quem não lembra, esse pontinho aqui, essa, abre aspas, quina desse quadrado é um vértice, onde a gente tem vértice e esses lados aqui são as arestas. Vamos lá. Se eu tiver, se eu quiser calcular o perímetro desse quadrado, o que eu tenho que fazer? Basicamente, o perímetro é a soma das medidas de todos os lados. Ou seja, eu vou somar cada medida desse lado aí. O lado AB vale 2. O lado BC vale 2. O lado CD vale 2 e o lado DA vale 2, tá? Ou seja, logo o perímetro desse quadrado aí vale 8. Zero bronca, conta que era uma expressão super simples, simples até demais. Mas vamos tentar complicar um pouquinho mais. Não complicar, mas para um exemplo real. Imagina que a gente tenha um outro caso, que tem um terreno aí. Isso é típico estilo de prova de Enem. Imagina que eu tenha um terreno que eu não saiba quais são as dimensões desse lado, desses lados. E que eu tenha o seguinte: esse cara aqui eu chamo de x, e esse cara aqui eu chamo de y. Eu não sei quais, quais são as medidas desses lados. Mas eu sei o seguinte, que o perímetro para esse retângulo aí, o perímetro seja 100 metros, certo? Beleza. Como que eu monto uma expressão aí para esse perímetro? Vamos lá. Se eu tenho que esse lado aqui ele mede x, obviamente que esse lado daqui de baixo também vai medir x. E se esse lado aqui mede y, óbvio que esse cara aqui mede y. Então, seguindo o exemplo do quadrado que a gente fez agora há pouco, como que seria a expressão para o perímetro desse cara, desse retângulo? Basicamente seria o seguinte: eu tenho um vértice aqui, vértice A, vértice B, C e D. Enfim, eu saio de A, percorro de B, C, D até chegar em A, nesse sentido. Tá, como é que a gente faz essa expressão? De A até B, eu tenho que a medida dele vale x. De B para C, vale y. De C para D, vale x. E de D para A, vale y. E tudo isso é igual a quanto? 100. 100 metros. Tá, se eu quiser organizar isso aí para deixar um pouquinho mais bonitinho, essa expressão, eu vou fazer isso aqui. X mais x, só colocando esse aqui do lado desse. X mais y mais y igual a 100. Ou seja, se eu tiver esse cara aqui com esse cara e esse cara com esse cara, vai ficar quanto? X mais x. Eu tenho uma coisa mais uma coisa. Vai ser duas coisas. Ou seja, 2x. Y mais y. Uma coisa mais uma coisa. Mais 2y. Isso tudo é igual a 100. Ou seja, essa expressão super simples aqui, para alguns, é basicamente a expressão do perímetro para
desse retângulo aí que eu supus, eu coloquei aí que a soma das medidas dos lados iria dar 100. Ou seja, a gente chegou numa expressão. Essa manipulação aqui, por mais simples que seja, isso é uma expressão algébrica. É uma manipulação algébrica. Eu estou basicamente somando esses caras aí. Beleza? Então, tem uma maneira mais simples. Aliás, uma maneira da gente simplificar mais essa expressão, que é o seguinte. Esse 2 aqui, ele está tanto multiplicando o y quanto multiplicando o x. Então, eu posso colocar esse cara aqui em evidência. Iria ficar 2, que multiplica x mais y igual a 100. Portanto, esse cara ficaria x mais y igual a 100 dividido por 2. Logo, x mais y seria igual a 50. Para a gente resolver essa equação aqui, a gente teria que ter uma outra equação, mas isso é papo para outros vídeos aí. Mas enfim, no geral, isso aqui é uma maneira mais simples de resumir esse problema desse perímetro aí. Então é isso. É basicamente o que a gente acabou de fazer. Foi uma expressão algébrica. A gente resolveu. A gente fez a soma de alguns caras aí. E vamos falar sobre as 4 operações básicas. Se eu tiver, por exemplo, a soma. Como que eu faço a soma trabalhando com incógnitas, com símbolos? Por exemplo, se eu tiver alguns casos. Se eu tiver x mais x. Na escola é muito comum a gente ouvir dizer o seguinte, a professora vai lá e coloca, olha, tem um imaginário aí. Aí a gente vai lá e coloca meio que um 1 aqui na frente desse cara. Aí isso vai ser igual a quanto? 1 mais 1, isso vai ser igual a 2. Então, como tem x dos dois lados, a gente vai lá e coloca o x. Mas é fácil, isso é uma maneira talvez até traumática de somar isso aí. Mas é simples. Eu tenho o seguinte, outro exemplo, x mais x mais x. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho uma coisa mais uma coisa mais uma coisa. Isso tem que ser igual a 3 alguma coisa. 3x. Se eu tiver outro exemplo, 5x mais 3x. Isso tem que ser igual a quanto? 5 mais 8, 5 mais 3, perdão, vai dar 8. 8x. Ou seja, sei lá, 10x mais 12x. 10 mais 12, isso vai ser 22. 22x. No geral, é assim que a gente faz uma soma de alguns símbolos, de alguns incógnitos. Isso aí é super tranquilo, super fácil. Vamos lá para a subtração. Subtração. O raciocínio é o mesmo. Se eu tiver, por exemplo, 5x menos 3x, isso vai ser igual a quanto? 5 coisas menos 3 coisas. Isso vai ser 2 coisas. Se eu tiver, por exemplo, 10x menos 7x, isso vai ser igual a quanto? 10 coisas menos 7 coisas. Isso vai ser 3 coisas. E se eu tiver esse cara aqui, que talvez muita gente tenha dúvida, menos 5x menos 5x, quanto que fica isso? É simples. Todas as vezes que você estiver trabalhando com número negativo, tenta raciocinar da seguinte maneira. Número negativo é igual a dívida. Imagina que tu tenha uma dívida de 5 reais e tu faça outra dívida de 5 reais. Quanto que vai ser teu saldo devedor? 10 reais, porém negativo. Então isso vai ser menos 10x. Outro exemplo, sei lá, se eu tiver 5x, 5 não, 3x menos 2x. Quanto é isso? É basicamente o seguinte, aqui é como se esses sinais aqui tivessem se multiplicando. Então eu vou ter basicamente a multiplicação de dois números negativos. Na prática, como que fica isso? 3x mais 2x.
É assim que fica. 3x menos 2x é igual a 3x mais 2x, que é igual a 5x. Se eu tiver outro exemplo, menos 2x mais 7x, quanto que fica isso? Isso daqui, para ficar um pouco mais organizado, a gente pode fazer o seguinte: 7x menos 2x, que isso vai ser igual a 5x. Gente, eu queria fazer esses vídeos com até 10 minutos, mas eu tô vendo que já tá passando, agora tá em 10h45. Então acho que eu vou pausar esse aqui e vou fazer a parte 2 dele, com o restante das operações, divisão e multiplicação. Beleza, gente? Valeu. Vou encerrar, mas depois tá no outro aí.